Olá, veremos agora o conhecimento de equação do segundo grau, fazendo um apanhado geral sobre esse conhecimento, tá? Vejamos agora a equação do segundo grau na sua forma genérica. Nós temos aqui uma forma como se fosse um modelo de como as equações do segundo grau se apresentam. Nós temos aqui ax², bx e c, ok? Sendo que essa adição, essa conta que a gente utiliza é igualada a zero, ou seja, é uma equação, beleza? A gente tem que se atentar muito a esses termos que se apresentam aqui, ó, como A, B e C. Por quê, gente? Porque, olha só, esses termos são eles que vão mudar em todas as equações, praticamente, né? Bom, em todas as equações de segundo grau, a parte que se repete geralmente são essas: x², x, só isso, e o igual a zero, tá? Igual a zero. Tem situações que aqui vem um número diferente de zero, mas é só a gente passar para o outro lado e aí desse lado vai ficar zero. Ou seja, todas as equações que se derivam dessas, que são indicadas como equação do segundo grau, ou seja, tem expoente 2 aqui, né, nesse x, dizemos que esses termos aqui, ó, eles se repetem, certo? Assim como esse igual a zero, tá? Em toda e qualquer equação você tem que conseguir enxergar isso. Somente esses termos aqui que vão mudar, ó. A, B, C, tudo bem, gente? Ah, professor, e aquelas situações onde, por exemplo, não tem, por exemplo, esse daqui, por exemplo. Ah, por exemplo, 2x² mais 6 aqui igual a zero. Olha só, professor, você disse que esses termos aqui, como x, se repetem em todas as equações. Eu não estou vendo aqui. Aí eu lhe respondo o seguinte: na verdade, esse termo se encontra aqui, só que o elemento que está multiplicando ele aqui, ó, é zero, ok? Ó, detalhe, esses termos, esses coeficientes aqui, eles estão multiplicando o x, ó, aqui está multiplicando o x², mas essa multiplicação precisa aparecer? Não, né? Por isso que eu geralmente não ponho aqui, ó. Ó, tem uma multiplicação entre o b e o x, mas não precisa aparecer. Enfim, voltando aqui ao que eu estava falando antes, esse b aqui, ele se apresenta aqui, só que ele está nessa forma aqui, ó, 0x, 0 vezes x. Precisa aparecer? Não, porque 0 vezes x é quanto? É zero. Em outras palavras, esse x aqui, ó, se encontra nessa equação, só que o coeficiente que está na frente dele, que é o b, é zero. Aí, nesse caso, não precisa aparecer. Enfim, gente, em todas as situações, retomando o que eu tinha falado antes, em todas as situações envolvendo a equação do segundo grau, esses termos aqui, ó, se repetem, beleza? Ó, essa parte aqui também igual a zero. Se não tiver semelhante, se não tiver exatamente assim, a gente mexe alguns números que rapidamente você vai conseguir enxergar essa representação, beleza? Sendo que algumas vezes pode ser uma equação do segundo grau incompleta e faltar, por exemplo, esse aqui, ou, por exemplo, ter todos, exceto esse daqui, por exemplo, pode faltar, né, gente? Só não pode faltar esse aqui, ó, né? Esse aqui, ó, o primeiro aqui, ó, não pode faltar, porque se faltar, ela não vai ter esse negócio aqui, ó, que nos esse expoente 2 aqui, que nos indica a equação do segundo grau, tá bem? Se não tiver isso daqui, nem a equação do segundo grau vai ser só isso aqui, a equação, né? Ou seja, do primeiro grau, né? Que aqui é o expoente 1, que não precisa aparecer. Enfim, deu para entender, né, gente? Bom, vamos continuar aqui o desenvolvimento aqui da nossa aula. Nós temos aqui umas situações, tá? Alguns exemplos. Olha essa primeira aí, tá? Gente, é importante vocês entenderem, saber separar quem é o A, quem é o B e quem é o C, beleza? Nesse caso aqui, quem é o A, gente? O A é sempre o cara que acompanha o x². Não importa onde ele esteja. Existem situações onde o x² tá para cá, ó, tá para cá. Não importa em que posição ele esteja, sempre o A vai ser quem? Quem acompanha o x², beleza? Quem é o B? O número, na verdade aqui é um coeficiente, mas é aqui, ó, nessas situações é um número. O número que acompanha o x,
Sempre, não importa a posição onde ele esteja. Aqui ele se encontra bem aqui, certo? Mas nem sempre ele se encontra nessa posição. Portanto, seja onde for, quem estiver acompanhando o x é quem, gente? O B. Beleza? Então, ó, e o C? É aquele que não acompanha ninguém. É aquele que não tem nenhuma letra, nenhum x acompanhando ele aqui, ó. Nesse caso, quem é o nosso C? É 8. Ó, C é igual a 8. O B, quem é, gente? O B é 8? É o cara que acompanha o x, né? É 8? Não, é menos 8. Cuidado. Menos 8 é o B. O C aqui que eu encontrei é quanto? É 8, tá? E o A, quem é? É esse cara bem aqui, ó. O A é 2, beleza? E essas informações eu utilizo para resolver essa equação do segundo grau, por uma fórmula que alguns já devem conhecer, que é a fórmula do delta. Enfim, vamos para outros exemplos. Olha esse aqui, certo? Aí você deve perceber, professor, quem é o A? E aí, eu te pergunto, quem é o A? Não tem ninguém, né? Então significa que o número que está aqui na frente, multiplicando o x², acompanhando o x², quem é? É o 1, certo? Então o A quem é, nesse caso? O cara que acompanha o x², é 1. Quem é o B? É o cara que acompanha o x, é o 4, né? Ou mais 4. E quem é o C? É o cara que não acompanha ninguém. Ou seja, aí você pensa, professor, então tem 2 6 aqui, professor. Gente, olha só. Isso aqui, como eu falei para vocês, essa equação não tá um pouquinho diferente dessa, porque tem um número aqui, ó, nessa parte aqui, ó, ao invés de 0. A gente pode mexer nisso de modo que esse 4 possa sumir daqui e só fique 0. Se eu passar esse 4 para o outro lado, não sei se vocês lembram dessa técnica que a gente faz, a gente pega o número e passa para o outro lado e troca de sinal. Esse 4 aqui, ele está o quê? Qual é o sinal da frente dele que não aparece? É mais, certo? Passa para o outro lado, fica o quê? 4 negativo, ou seja, menos 4. Agora eu vou fazer essa conta, olha só, olha essa conta aqui. Entre esses termos semelhantes, 8 menos 4, quanto é que vai dar? 4, né? E aí a gente vai ter uma equação, ó, normal, olha. Ó, tá? X² mais 4x. E aqui, ó, do outro lado da igualdade vai ser quanto? Vai sair o 4 daqui, 0, né? Pronto, semelhante a essa. Quem é o A? 1. Quem é o B? Quem é o B? 4. Positivo, né? Quem é o C? 4 também. E aqui, ó, vai ser sinal de mais aqui na frente, porque 8 menos 4 é 4 positivo, né? E aí, ó, vai ficar 4 mesmo no C. Bom, vocês entenderam. Então, podem surgir outras situações. Veja só essa. O A é o cara que acompanha o x², é menos 1, né? O B é o 4, né, que acompanha o x. E o C é o menos 4. Olha essa outra situação aí. Olha só, o que eu falei para vocês? Existem situações onde a gente onde muda-se a posição, né? E aí, quem é o A? É esse primeiro aqui? Sempre? Nesse caso, não, né, gente? O A é o cara que acompanha o x². Quem é o x²? Tá bem aqui o x², olha. E quem é o A? É o cara que acompanha ele. Ou seja, quem é que tá bem aqui, não precisa aparecer? 1, né? Esse aqui é o nosso A. Quem é o B? O cara que acompanha o x, olha só, menos 5, esse é o nosso B. Quem é o C? É aquele outro número, né? Só que esse número aqui está do lado errado. O C ele é considerado C quando ele está dentro desse lado aqui. Então, se eu passo para esse lado aqui, ele está negativo, né? Vai ficar como? Positivo, mais 4. Aqui não dá muito para ver, mas eu acho que vocês entenderam. Mais 4. Ou seja, o C quem vai ser? Desse lado vai ser 4, beleza, gente? Então, vamos ver alguns outros exemplos aqui. Tá? Olha aí, outro exemplo. Nesse caso, o C, o A é 1, o B, que acompanha o X, é 4, e o C, que não aparece, é quem, gente? É 0, né, gente? Beleza. Então, vamos continuar. Olha esse outro aí. O A é o cara que acompanha o x², é 2. O B, que é o cara que acompanha o x, não aparece, né, gente? Não tem um termo com um x. Então, significa que o B é quem, gente? É 0 nesse caso, tá bom? Letra C. Quem é o C aí? É o menos 8. Não é 8, é menos 8. Cuidado. Olha aí, esse outro caso. E aí, o que você